Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 6 de setembro de 2021, são 21 horas e 59 minutos. Lição 4 da classe de adultos. Paulo, a vocação para ser apóstolo, respondendo ao nosso questionário. Resposta número 1. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Resposta número 2. O que explica a mudança de ênfase no nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. Resposta número 3. A vontade de Deus para Paulo era torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Resposta número 4. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Resposta número 5. No deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, situando-as pela alegria da salvação em Cristo, ou melhor, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora ele só pode depender de Deus. Texto áureo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Para fazer algo, nós precisamos ter uma vocação. E existe, claro, em alguns aspectos, principalmente a questão profissional, a pessoa pode não ter vocação para uma determinada atividade, uma determinada função, mas essa pessoa pode se preparar e com isso acabar ficando melhor, né? Ele acaba se qualificando nessa profissão. No sentido mais espiritual, que é o nosso caso, a vocação ela vem da parte do Senhor. É o Espírito Santo quem nos capacita. Verdade é também que existe também, inclusive com o apóstolo Paulo, o fato de o apóstolo já estar pronto, ele sabia entrar e sabia sair, ele sabia falar com um e com o outro, ele tinha toda uma dinâmica, ele era preparado até mesmo na questão do intelecto. Então existe sim a questão da vocação, mas também existe aquela parte, né, que nós também precisamos estar capacitados, né? Nós sabemos que o Senhor nos capacita, mas também não é por isso que nós não vamos começar a ter algo, compreender aprendizado da palavra, entre outras coisas. Em outras palavras, é claro que é importante ter a vocação. Entretanto, o fato de alguém ter a vocação não o impede de continuar se qualificando nessa vocação. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. O deserto é um lugar bastante extremo. Durante o dia é um calor que não dá para medir, e à noite é um frio que da mesma forma não dá para medir. O deserto é um lugar parado, né, em questões de atividades, vamos assim dizer, né? A pessoa fica sem ver muitas coisas, né? Muitas atividades, muitas pessoas, muitas situações, então faz com que a pessoa pense um pouquinho mais. E foi o caso do apóstolo Paulo. E a propósito, você sabe qual é o maior deserto que existe? Eu já vou falar para você qual é o maior deserto que existe e provavelmente, eu tenho quase certeza que você não acertou. O ponto de partida para a vocação de Paulo. Chamada e presciência divina. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com o Senhor, existe uma completa transformação no nosso caráter. Foi assim com Zaqueu, por exemplo, de Lucas 19. Também existe João 2, né, que é a questão ali de Jesus transformar a água em vinho. Então houve uma transformação.
Para quando nós estamos numa determinada situação e nos deparamos com o Senhor, quando nos encontramos verdadeiramente com o Senhor, nós acabamos sendo vocacionados para certas situações. Por exemplo, quando alguém, como era o caso de Paulo, falava sobre a lei, mas não tinha um encontro genuíno com o Senhor, como era o Saulo. Saulo tinha, ou mesmo Paulo, né? Saulo tinha aquela ideia de lei, de ser severo somente com a lei. Depois que ele encontrou com o Senhor, ele entendeu o propósito do Evangelho, ele entendeu que o propósito do Evangelho é misericórdia. Ele entendeu que o propósito do Evangelho é mudança, é amor, é padecer pelo nome de Cristo. Então veja que quando nós verdadeiramente nos encontramos com o Senhor, realmente existe uma transformação do nosso caráter, em alguns aspectos, até mesmo na vida financeira, né? Algumas pessoas, por exemplo, depois que entraram para o Evangelho, perderam boa parte de suas fortunas, né? Outras acabaram adquirindo uma vida financeira melhor. Tudo vai dependendo da situação de cada um e do propósito, principalmente do propósito que o Senhor tem na vida desta pessoa. Um ministério na plenitude do Espírito. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é quem confirma a palavra e a obra. Qual é um ministério? Eu vou colocar aqui um ministério perfeito na qualidade de uma pessoa, né? Como nós sabemos que ele tem um ministério perfeito? Bom, em primeiro lugar, ele precisa ser vocacionado. Em segundo, ele tem que ter o fruto do Espírito. E em terceiro lugar, ele precisa ter o ministério não somente da palavra. Nós sabemos que o Evangelho do Senhor claro, mediante a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, como diz Romanos 10:17. Entretanto, a Bíblia também vai nos dizer que o Evangelho de Cristo não é só de palavra, mas também de poder. Então veja que aqui no ministério do apóstolo, ele tinha uma pregação poderosa, ou seja, ele tinha autoridade naquilo que ele falava, naquilo que ele pregava. E consequentemente existiam curas, sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque o Espírito Santo fazia essas coisas. Muitas das vezes nós acabamos atribuindo ao homem as obras, né, as curas e entre outras coisas, mas é o Espírito Santo quem realiza. É o Espírito Santo que faz, que realiza. É o Espírito quem nos capacita, é Ele quem realiza os milagres, né? Em nome de Jesus, nós falamos em nome de Jesus, o Senhor, Ele atua naquele milagre, claro, com a atuação do Espírito Santo. Por quê? Porque existe uma harmonia entre Deus, Cristo e o Espírito Santo. Eles sempre estarão em harmonia. Então, para se ter um ministério poderoso na palavra, temos que ser cheios do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Lembrando que para ter um ministério não é obrigatório ser batizado com o Espírito Santo, mas é necessário ser cheio do Espírito Santo, né? Como o próprio apóstolo vai falar aos Efésios 5:19, não vos embriagueis com vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então veja que para que essas coisas aconteçam, precisamos a pregação poderosa, curas, milagres e maravilhas. Aí sim o ministério ele engrandece o nome do Senhor e o reino do Senhor, a igreja do Senhor, ela na verdade ela não incha, ela cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque é uma igreja cheia do Espírito Santo. Mais uma vez, diferenciando a ideia de ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abraão para Abraão, Jacó para Israel, como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. Existe aqui um ponto que eu particularmente acho bastante interessante,
que é o caso de mudar de nome, né? A mudança de nome. E acontece aqui, no livro de Gênesis 35:10, sobre a mudança de Jacó para Israel. Na verdade, essa mudança de nome foi simbólica, porque vemos depois no livro de Salmos, no Novo Testamento, inclusive, Jacó sendo chamado de Jacó, Israel sendo chamado de Israel. Por quê? Porque ali foi mais uma ideia simbólica. Por exemplo, dá um exemplo aqui para nós. Digamos que, no nosso caso, o presidente da República vá para algum lugar. Ele vai, no caso, no lugar, né? Ele vai no lugar, claro, da nação. Então, o que acontece? Ele estará representando o Brasil lá, nesse determinado lugar. Então, lá ele pode não ser chamado pelo seu nome, ele será chamado pela nação brasileira. Não, ali o Brasil está ali, inclusive onde eu moro. Curiosamente, eu conheci, inclusive visitava minha casa, um homem chamado Brasil. Olha que interessante. Então veja que aqui, no caso específico de Jacó, mudado para Israel, foi um caso simbólico. Tanto é que depois o próprio Jacó ele é chamado de Jacó e depois Israel chamado de Israel. Não existe, como era o caso de Abrão, nunca mais foi chamado de Abrão, depois que foi mudado o nome, e nem Sarai também nunca mais foi chamado de Sarai, era sempre Sara e Abraão. Não é o caso de Jacó e Israel, né? No caso de Paulo, que no seu nome hebraico é Saul, também que quer dizer pedido, né? Pedido a Deus. Por isso Saul, o primeiro rei de Israel, foi chamado, era Saul, né? Ele foi pedido. E Paulo é mais a ideia do nome que quer dizer pequeno. Já até mencionei isso aqui numa outra ocasião. Saulo é forma grega de Saul, né? Síntese do tópico 1. O ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o esplendor glorioso de Cristo ressurreto. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Essa visão gloriosa ofuscou o seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria o embaixador de Cristo entre os gentios. Algumas pessoas, erradamente, associam que visão é algo da pessoa, a pessoa que viu. Não, foi Deus que se revelou a alguém. Quando Estevão viu o céu aberto, certamente as pessoas que estavam lá não viram o que Estevão viu. Por quê? Porque Deus permitiu apenas Estevão assistir aquilo. Foi o mesmo caso aqui de Paulo, né? Paulo, ele viu, não foi algo da imaginação dele, realmente aconteceu. Ele viu o Cristo e a luz de Jesus acabou acabando, ofuscando o orgulho, ou talvez até mesmo alguma glória que Saulo teria, né? Por ser quem ele era, ter algum resplendor, né? Diante dos homens. A luz de Cristo, ele ofuscou completamente a luz do orgulho de Paulo. Voltamos à ideia do encontro com o Senhor. Sempre quando nós estamos realmente, quando realmente alguém tem verdadeiramente um encontro com o Senhor, a luz de Cristo resplandece nessa pessoa. E essa pessoa tem um caráter mudado, a sua vida é mudada, todo o quadro da sua vida é mudado. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então veja que aqui, Paulo ele não foi escolhido pelos homens. Não que isso, nesse caso, nesse contexto aqui, seja errado. Existem algumas questões, por exemplo, quando vamos terá uma reunião, por exemplo, na sua igreja, por exemplo, para levantar talvez um obreiro, existe uma comissão de pessoas, né,
que vai definir se aquela determinada pessoa realmente ela está preparada para aquele determinado trabalho, determinada atividade, ofício, etc. E não há nada de errado nisso, isso é saudável. Mas no caso de Paulo foi algo fora do eixo, foi algo específico do Senhor, foi uma obra direta de Deus. Não precisou dos apóstolos se reunirem para designar Paulo como apóstolo. O próprio Senhor se encarregou deste negócio, ele era escolhido por Deus, né? A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. A graça, que é o favor imerecido, diferente da misericórdia. A misericórdia é o castigo que nós merecemos, mas que não é aplicado. Quando essa graça nos alcança, ou nós recebemos essa graça, porque alguém pode receber um presente e não querer o presente, né? Quando nós recebemos esse presente da parte do Senhor, a nossa vida é completamente mudada, é radical, tudo é muito mudado, porque vemos que, de fato, nós compreendemos a graça que estamos recebendo. Reconhecemos que outrora nós éramos pecadores, miseráveis, e agora somos restaurados por Cristo. Então isso nos torna uma pessoa grata ao Senhor. E por isso adoramos e engrandecemos o seu santo e poderoso nome. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Saulo. A sua vocação, né, mudou completamente o seu pensamento, o seu agir e principalmente o seu caráter. Síntese do tópico 2. A visão gloriosa do Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. Vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica de Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades e ele era totalmente desconhecido. O deserto é um lugar que nos faz pensar. Nós temos todo o tempo para pensar nas coisas. E o deserto nos traz muita ideia de solidão, de estar sozinho. E nesse caso, por exemplo, de Paulo, não ser reconhecido por ninguém. E ser reconhecido não é dizer eu conheço você de algum lugar. É dizer eu sei quem você é, eu sei a sua graduação, eu sei a importância que você tem para uma determinada pessoa, um determinado grupo ou uma nação inteira. Então veja que o deserto ele nos torna desconhecidos. Ninguém conhece ninguém no deserto, ali no sentido direto. Quando nós estamos passando por um deserto, as pessoas não... Em alguns casos, dizer uma coisa aqui mais prática. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por uma situação adversa, estamos no deserto, passando um deserto que só o sangue de Cristo, a ideia que nós temos é que realmente parece que Deus nos abandonou. Até mesmo na igreja nós não temos mais oportunidades. Aquele irmão, aquela irmã que sempre nos cumprimentava, sempre falava conosco, nos convidava para ir à sua casa e agora mal olha para nós. Parece que tudo é contra nós. Na verdade não, na verdade é só um deserto que nós estamos passando. E isso faz com que nós entendamos que independente se outrora nós tivemos ou fizemos a diferença na vida ou na obra do Senhor, ou não, ou independente aqui das circunstâncias, nós precisamos compreender que o deserto faz com que a nossa soberba seja tirada de nós. É ali no deserto que nós veremos que, de fato, sem o Senhor nós nada somos. Nós não somos reconhecidos, nós não temos plenitude de nada, nós apenas temos a solidão e a Deus. Então nós dependemos somente do Senhor.
Nós ficamos somente na dependência de Deus, não há uma outra conclusão, não há uma outra visão, não há uma saída, é somente o Senhor. E é justamente para isso que o deserto nos orienta, é justamente para isso, né? Um dos grandes motivos do deserto é fazer com que nós venhamos ter fé somente no Senhor, que nós venhamos a cada dia mais, quando passarmos no deserto, compreender que Jesus quando nós, pelos desertos que nós atravessamos, o nosso deserto é Jesus, não, melhor, o nosso deserto não, a nossa água é Jesus. Então nós precisamos compreender e ver que de fato, quando estamos passando pelo deserto, a nossa única esperança é o Senhor. Nós nos agarramos somente nele, somente o Senhor é a saída, somente Cristo nos desertos, né? Na verdade, nos desertos que atravesso, meu oásis é Jesus, né? Como diz a música do RM6, né? As lições do deserto. Então foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Então veja que agora o apóstolo teve uma mudança completamente radical. Ele ficou um bom tempo, né? Aproximadamente um tempinho. Ficou um tempinho lá no deserto, ficou passeando no deserto. Por acaso, será que você está passeando no deserto também? Está vendo uma vida de deserto? Então veja que depois do deserto, Paulo começou a ter uma briga interna. Qual era a briga interna de Paulo no deserto? Essa talvez seja a principal. É a sua convicção. Ele tinha agora a presença do Senhor, ele tinha a graça de Cristo e as suas convicções judaicas, né, sendo confrontada com a revelação da graça. Então ele estava entre a lei, né, que era a questão dele judaica, e a graça de Cristo. Isso estava criando nele uma briga interna sem tamanho. E quantas das vezes isso não ocorre conosco? Não que hoje venhamos entender a questão da lei, né? Nem tanto a lei, mas quantas das vezes hoje nós ficamos nos questionando, pensando internamente, porque Deus nos manda, nos orienta a falar com alguém que outrora talvez fez algum mal a você e agora o Senhor manda você ir lá. Aí você fica naquela briga interna. Eu obedeço ao Senhor porque Ele mandou eu ir pregar essa pessoa, foi o caso de Jonas talvez, né? Ou deixa essa pessoa perecer porque ele fez isso, ou essa pessoa fez isso e aquilo comigo, com a minha família. Veja que o confronto, ou então mesmo até aquela questão de que vemos pessoas tão tenebrosas na sociedade e até pensamos, para esse aí não tem jeito, para essa aí não tem mais jeito. Tem jeito sim. Teve jeito para Saulo, teve jeito para qualquer pessoa, e o Senhor, não há impossível que o Senhor que o Senhor conheça, não há impossíveis a Ele, como diz Lucas 1,37. O Senhor é aquele que muda o caráter. Então, mas na verdade nós temos no nosso interno, o nosso coração fica entre uma coisa e outra. Será que o Senhor vai fazer mesmo? Será que o Senhor vai ter misericórdia dessa pessoa? Aí nós nos esquecemos que a misericórdia do Senhor nos alcançou e a graça do Senhor também nos alcançou. Mas nós, muitas das vezes, nos julgamos melhores do que aquela outra pessoa. Então nós não compreendemos às vezes, e muitas das vezes, né? Por que Cristo salvou aquela determinada pessoa que outrora fez um mal para mim ou para minha família ou algo dessa natureza. Aí nós vamos de novo para João 3,16. A tal maneira que Deus amou o mundo faz essas coisas. Nós não conseguimos compreender a tal maneira, e foi justamente por causa dessa tal maneira que nós fomos alcançados. Mais lições no deserto. No deserto ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Então veja a simplicidade, o deserto nos ensina a simplicidade, né? Veja que é uma das chaves do cristianismo, né? A simplicidade, a pessoa humilde, assim como o Senhor foi humilde, nós também devemos ser humilde.
E o humilde aqui não é ter uma vida financeira pequena, né? Talvez inferior, mas é mais uma ideia de caráter, né? Há pessoas que têm muito dinheiro e são simples, e há pessoas que não têm nenhum dinheiro, mas são soberbas, são orgulhosas. Então veja que existem dois extremos. O ideal é que nós venhamos ser simples na nossa essência, nossa simplicidade, como Jesus mesmo falou, para que nós venhamos ser simples como uma pomba, né? Nossa simplicidade precisa ser espontânea, uma simplicidade de coração, uma simplicidade de vida, de caráter, né? Então, isso é uma das coisas também que o deserto nos orienta, nos dá uma direção, né, da simplicidade, porque no deserto você não tem recurso para fazer nada, você não tem, então, tudo é na vida, no deserto é na base da simplicidade, né? Síntese do tópico 3. A vocação de Paulo foi aperfeiçoada no deserto, pelo qual o apóstolo passou durante 3 anos. Já pensou 3 anos no deserto, com essa briga interna entre graça e misericórdia, entre a graça reveladora de Cristo e as leis judaicas, né? Veja a simplicidade do Evangelho e a soberba do sistema religioso judaico. Olha a briga interna durante 3 anos do apóstolo Paulo, mas ele foi se esvaziando e o Senhor foi enchendo ele cada vez mais, e Paulo conseguiu fazer o que o Senhor dera a ele em suas mãos para fazer. E há aqui uma outra observação. Paulo conseguiu fazer a obra do Senhor por 2 razões. Em primeiro lugar, porque o Senhor era com ele. E em segundo lugar, isso nós precisamos atentar para isso, é que Paulo era preparado para fazer. Paulo poderia falar com pessoas como reis, por exemplo. Ele sabia, ele tinha a instrução, ele sabia fazer, ele sabia chegar, ele sabia o que fazer ou o que não fazer, né? E isso nós precisamos compreender, que mais uma vez nós somos chamados pelo Senhor, mas nós precisamos nos qualificar, mesmo nós tendo a chamada do Senhor, nós precisamos continuar nos qualificando, isso aqui em todas as áreas. Talvez você seja um músico da casa do Senhor, então você sendo um músico, você precisa estar numa aula de música. Mas eu já fiz aula, já terminei. Faça de novo, se renove, continua se reciclando, vai fazendo. E isso em todas as esferas, né, evangélicas, nós precisamos continuar nos qualificando cada vez mais para a honra e glória do nome do Senhor, para que assim nós venhamos fazer um bom trabalho. Conclusão: a grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Então veja que Deus ele tem algumas maneiras, e algumas até dói, né, para chamar a cada um de nós para a sua obra, né, que nós venhamos compreender, às vezes que dói, né, existem algumas situações, mas que nós venhamos compreender o chamado do Senhor e ver também até mesmo a nossa sensibilidade, né? Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, ao Espírito do Senhor, para que assim, quando Ele mandar nós fazer independente das circunstâncias. Bom, e qual é o maior deserto do mundo? Bom, o deserto mais quente é o deserto do Atacama, no Chile, né? E muito provavelmente você pensou no Saara como o maior deserto do mundo. Na verdade, o maior deserto do mundo é a Antártica. Isso porque a sua área é maior do que o Saara. Aí você pode pensar, mas lá é gelo e o deserto aqui é areia. O Saara, não entendi, vou te explicar. Quando a gente fala de deserto, nós não falamos que é um lugar que tenha areia, que é somente areia. O deserto é um lugar onde existem poucas vidas, é o caso da Antártica. A Antártica, por exemplo, ele é um grande continente e ele tem poucas vidas lá, por isso que ele é o maior deserto do mundo, mesmo sendo de gelo. A areia ou o gelo não tipifica o deserto. O que tipifica, o que de fato significa deserto, é o lugar onde não tem vida ou tem poucas vidas. No caso, a Antártica é o maior deserto do mundo. Eu desejo que você nunca vá para lá, né? Pelo menos só se for para passeio, né? Se é que tem alguma coisa para passear por lá, né? Só tem gelo lá naquele lugar. De qualquer maneira, se você estiver passando por um deserto, saiba, compreenda que Jesus é a água da vida, Ele é o pão da vida. Então no deserto Ele vai sempre alimentar a sua alma e o seu espírito. Continue confiando, crendo nele, porque Ele certamente Ele fará em você aquilo que Ele deseja fazer.
aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, você está passando por um deserto por uma razão que talvez somente o Senhor saiba, ou talvez nem você saiba, mas o Senhor sabe porque você está passando por esse deserto. Então, passe nesse deserto com o Senhor, porque certamente Ele será o seu oásis. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, boa aula!